Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui no ateliê pintando mais uma Frida. Já pintei várias Fridas, mas amo de paixão porque Frida Kahlo, ela foi uma mexicana assim que transformou a sua vida em autorretratos. E Frida nasceu dia 6 de julho de 1907 em Coyoacán, no México, e ela faleceu no dia 13 de julho de 1954, então esse ano estaria fazendo 67 anos de sua morte. E Frida nasceu. Quando Frida nasceu, o México estava fervilhando em revoluções. As maiores revoluções mexicanas do século XX, morreram muitas pessoas, mas uma das coisas boas que a revolução trouxe foram as escolas na Cidade do México. Então Frida mudou de Coyoacán para a Cidade do México para estudar, e ela na escola tinha 35 meninas e 1925 meninos. Como ela tinha sofrido poliomielite aos 6 aninhos, as crianças a chamavam de pata de palo, perna de pau. Muito feio isso. E o pai então ficava muito triste. Mãe, pai, filho, enfim, eles se davam muito bem, mas o pai era a paixão da vida de Frida. Ele era fotógrafo e ele saía pintar, como ele tinha uma doença que eu não lembro o nome. A Frida ficava muito preocupada, então ela sempre acompanhava o pai e eles eram muito amigos. Então o pai faz com que Frida vá fazer natação e boxe. Gente, nessa época uma menina fazer boxe era uma coisa totalmente fora das tradições mexicanas, mas ela fez e assim ela conseguia se defender na escola. Frida era danadinha na escola também. E quando ela estava estudando, então, nessa escola, ela e mais um grupo de amigos formaram o grupo dos Cachuchos. E ela conheceu, então, o líder desse grupo tinha que ser o líder, né? O Alexandro, enfim, algo assim. Eles se apaixonaram perdidamente. Mas Frida às vezes dava uma namoricada com outros meninos e Alessandro ficava muito triste. Um belo dia eles saíram da escola, pegaram o bonde, e a pessoa não pinta aqui, né? Mas já vou pintar. Pegaram o bonde e saíram. E o bonde colidiu com um trem, foi um acidente horrível, muitas pessoas morreram. E Frida, ela teve fraturas praticamente em todo o corpo. Só na perna ela teve mais de 30 fraturas. E um ferro atravessou o abdômen dela, tanto é que depois ela nunca mais pôde ter filhos, ela teve vários abortos por causa disso. Então ela ficou inteira quebrada e foi engessada praticamente o corpo todo, e ela ficou praticamente um ano na cama. E ela já pintava anteriormente a esse acidente, mas pintava porque ela via Diego Rivera fazendo os murais na escola e ela já namorava o Alessandro, ficava, esse cara aí, esse pintor aí, gostei dele. Ela ia lá, enchia o saco dele, pegava as tintas, brincava com as modelos dele, enfim, ela atazanava a vida de Diego Rivera. E então ela ia lá, mostrava as pinturas para ele nem dava muita bola. E então ela já pintava alguma coisa, mas ela dizia: eu não quero ser pintora, eu quero pintar para me distrair. E depois do acidente, então, o pai colocou no teto do quarto dela um espelho grande para que ela pudesse se ver, né? Que ela queria fazer autorretratos, né? E ela então olhava para o teto, via a imagem dela e pintava nas telas, que o pai punha assim na cama, né? E ela ficava de frente e deitada, pintando, olhando para o teto. Olha que sofrimento, gente. Então ela ficou um ano assim, ela sofreu muito. Ela, ela, ela tinha dores horríveis e essas dores ficou constante na vida dela. Mas ela conseguiu sair dessa cama, passou um tempo, ela voltou a pintar e em 1928 ela reencontra Diego Rivera numa festa que estava tendo na cidade. Estavam fazendo muita bagunça, Diego era o chefe das baderninhas, mas ela se encantou com aquele homem grande de 1,80 m, 135 quilos. E Frida tinha 1,59 m e 45 quilos.
E ela adorava se vestir com aquelas roupas mexicanas, com aquelas flores na cabeça, vocês estão vendo aqui, ó, né? E eles começaram a namorar. Lembrando que nesse intervalo de tempo, quando ela namorou o Alessandro, quando ela teve o acidente, tudo isso, Diego foi para os Estados Unidos, que ele pintava muitos murais nos Estados Unidos e em outros lugares também. E Diego era muralista, tá, gente? Pintava telas, mas ele era muralista. E um dos maiores muralistas mexicanos, diga-se de passagem. Aonde que eu parei? Ah, tá, que ela reencontra Diego. Ah, e daí Diego tinha casado já 2 vezes e tinha 2 filhas, presta atenção. Então, mas ela não queria saber, ela se apaixonou, ele estava separado e começaram a namorar e Diego foi pedir Frida em casamento. Quando ele fala pro pai que queria casar-se com a nossa querida Frida, o pai fala: Diego, ela toma muito remédio por causa do acidente dela, a gente gasta horrores, eu também não tenho condições e ela é muito feia e ela é manca. Gente, olha o pai falar isso pra filha, preste atenção, mas ele falou. E para completar ainda, a mãe fala pra Frida: nossa, Frida, que decepção. Ah, não, ela não falou, gente, que decepção. Ela falou: Frida, como que você, a minha Frida, vai casar com um cara tão feio como esse cara? Ele é rico, porque ele já estava, né, ele já tinha um nome, ele já estava ganhando bastante dinheiro como pintor muralista. Eu sei que ele tem uma casa, que ele tem posses, mas ele é muito feio pra ti. Mas ela estava apaixonada. Ela dizia que quando Diego chegava em casa, que ela sentia que ele estava chegando, porque ela adorava cozinhar e fazer as coisas para ele. Ela dizia: ai, Diego está chegando. Ela falava bem baixinho: Diego está chegando. E Diego era apaixonadíssimo por ela. Mas, tanto um contra o outro, durante o casamento, eles tiveram muitas traições no casamento, tanto Diego como Frida, e por várias vezes então eles se separaram, voltaram por causa dessas traições. Teve uma época que Diego então ele tinha que fazer um grande trabalho nos Estados Unidos novamente. E falou: Frida, vamos junto e tal, né? Ela pintava, mas ela pintava assim, esporadicamente. Aí ela foi junto com o Diego ficava pintando aqueles murais gigantescos, às vezes 24 horas a fio. E ela ficava sentadinha, até tem fotos no YouTube, se vocês quiserem ver fotos reais, lógico. Aí o Diego fazendo os murais, ela sentadinha embaixo pintando, ajudando ele com as tintas. Mas ela foi se cansando e ela, como eu falei, ela era bem irreverente, ela era bem bucudinha. Então o Diego, ele tinha que participar daqueles jantares, né, com aquelas mulheres chiques. E ela ia com aquelas roupas mexicanas, com aqueles anéis, com aqueles brincos, com aquelas flores, né. Eu ainda vou pintar o anel aqui, que não pintei, só passei uma base. O colar também ainda não pintei, só passei uma base. E as mulheres ficavam enlouquecidas com Frida, porque ela era muito falante, mas às vezes ela falava algumas coisas assim que Diego não gostava. E ele chegava e dizia: Frida, você não pode falar isso, Frida, você tem que se conter. Mas Frida era Frida. E passou um tempo, ela falou: eu não aguento mais ficar aqui, eu quero voltar para o México, eu prefiro ir lá, ficar pintando meus quadros, enfim, eu quero voltar para o México. Aí o Diego, ele tinha que ficar lá, mas como ela insistiu muito, eles voltaram e daí estavam meio ruim no casamento e tal. Diego trai Frida com quem? Com a irmã dela, a irmã que ela mais amava, a irmã, enfim. Frida ficou desesperada. Ela falou que ela nunca havia sofrido tanto, mas um sofrimento da alma. Porque sofrimento do corpo, ela já tinha sofrido vários. Porque, inclusive, numas idas aos Estados Unidos,
ela sofreu também um aborto lá. E ela já tinha sofrido um aborto no México. E lá nos Estados Unidos, ela passou tão mal que os médicos achavam que ela não ia se salvar, porque ela teve uma hemorragia horrível. E foi nesse hospital que ela falou que ela ia pintar o sofrimento dela. Então, Diego, quando viu os quadros dela pintados do aborto, que vocês podem verificar esses quadros também no YouTube, é chocante, assim. Os quadros estão retratando o aborto. E ela fala, então Diego diz que nenhuma mulher, até a morte de Diego, que ele fala assim, que nenhuma mulher até aquela data tinha conseguido retratar todo o seu sofrimento em uma tela. E então, voltando, né, que ela já tinha passado por tudo isso, e Diego então atrai com a própria irmã e eles se separam. Então ela fala que ela não quer mais Diego porque ela estava sofrendo muito, e ele volta para os Estados Unidos pintar, e ela continua fazendo os quadros dela. Aí ela conhece Picasso e um amigo de Picasso, Breton, e eles a convidam então para expor em Paris. E ela vai expor em Paris sozinha pela primeira vez na vida. Ela é Frida, não é Frida e Diego. E ela vai para lá, ela expõe, ela faz o maior sucesso. As primeiras vezes ela fica 2, 3 meses esperando uma galeria, mas enfim, acontece. E ela vai expor. E Picasso faz um anel para Frida. Gente, Picasso desenha um anel para Frida, que é o famoso anel da Frida. E um importante costureiro, que eu não lembro o nome, ele desenha aquelas roupas mexicanas para Frida. Então Frida vai para aquelas exposições, faz o maior sucesso. E o Louvre, gente, né, Paris, compram 2 telas de Frida. Foi o auge de Frida Kahlo. Ela volta para o México como a queridinha mexicana. Todo mundo quer saber de expor os quadros de Frida e tal, mas ela era na dela, ela não gostava muito desses tipos de badalações. Mas ela continua pintando e ela fala: ai, que saudades de Diego. Ai, eu prefiro viver com Diego do jeito que a gente vive, mas não sozinha. E eles voltam. Então Diego a pede em casamento novamente. E eles vão para os Estados Unidos novamente. Mas aí Frida tem um caso com o ajudante de Diego. E Diego fica muito aborrecido e adiam o casamento. E ela fica com esse cara durante 1 ano. Voltam para o México e casam novamente. Ela e Diego. Nesse intervalo de tempo, enquanto ela estava separada, vocês sabem aquela foto que ela vive sempre com um macaquinho no ombro? Foi na época da última separação deles. Então ela foi morar sozinha, comprou um macaco. Ela falou: vou viver eu e o macaco. Mas ela não aguentou. Ela voltou para Diego. E daí Diego falou: agora vamos fazer diferente. Vamos fazer 2 casas, a casa rosa e a casa azul, e vamos colocar uma pontezinha no meio. Frida, quando você quer conversar comigo, quer ver, você passa e você vai. Assim você também, Diego. E eles ficaram ali morando, se dando super bem e tal, mas teve uma época que até o Trotsky foi exilado da Rússia e ele morou na casa também de Frida. Mas Frida começa a ficar cada vez mais doente, e acabou que Diego então foi morar com Frida novamente na mesma casa. Só que Frida estava muito mal e Diego ficava ao lado da cama dela o dia inteiro. Ela foi internada, ela teve uma gangrena, eles tiveram que amputar a perna dela e Diego falou: ela não vai conseguir superar tudo isso. Mas Frida era Frida, ela ficava na janela do hospital olhando, ela dizia: meu Deus, eu não vejo a hora de sair daqui e ter minha vida de volta. E ela teve, mesmo muito mal. Ela ficava na casa dela, na cama, quase que diariamente, 24 horas por dia deitada, mas ela continuava pintando. E quiseram fazer então
uma grande exposição de Frida Kahlo, mas Diego falou, ela não vai aguentar ir na exposição, fizeram uma retrospectiva de todas as obras de Frida, foi uma das maiores exposições mexicanas que o México já viu. E Frida então não conseguia mais levantar da cama, e os amigos e Diego levaram Frida até a exposição na cama, por isso que tem aquela foto, né, muito conhecida, da Frida deitada numa cama numa exposição. Foi a última exposição, uma retrospectiva da vida dela, e Frida então participou da exposição e algum tempo depois, no dia 13 de julho de 1954, ela faleceu. Diego falou que nunca ele havia sofrido tanto e não sabia o quanto Frida era importante na vida dele. Mas depois de 3 anos ele casou novamente. Uma coisa que eu esqueci, um pouquinho antes de Frida morrer, ela fez uma natureza morta com 2 melancias cortadas e ela escreveu: Viva la vida, viva a vida. E uma coisa interessante, que Diego, um pouquinho antes dele ter um ataque cardíaco, ele também havia pintado uma natureza morta com 2 melancias. Essa é a história de Frida, gente. Logo após a morte de Frida, somente um autorretrato dela foi vendido por, escrevi aqui na mão para não esquecer, $1.200.000. Frida dizia que ela queria ser uma artista para pintar a própria vida dela, que ela não importava em vender seus quadros. Gente, presta atenção. Muito obrigada, eu não sou uma historiadora de artes, eu sou Dani Maria Chibiak e adoro ouvir e contar histórias. Se você quiser conhecer mais sobre as obras de Frida, sobre a história de Frida, assista o filme Frida Kahlo, veja os documentários no YouTube. Certo, gente? Beijo no coração. E hoje, dia 6, aniversário do nascimento de Frida.